Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou Anailson Mesquita. Estamos aqui, para estudar um pouquinho mais sobre a evolução do teatro, Esta aula, que é dividida em duas partes, é a evolução do teatro da antiguidade à contemporaneidade, E aí nós dividimos ela em duas partes para que a gente pudesse ter um melhor entendimento. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, olha só. A história do teatro, teve início na Grécia Antiga em torno do século VI a.C. Nessa época, eram realizados rituais em louvor ao deus Dionísio, divindade relacionada à fertilidade, ao vinho e à diversão. Assim, o teatro surge nesse contexto em consequência dessas festas. Então, para você que já teve contato com essa prática, a gente sabe que o teatro ele nasce junto com o ser humano, lá na pré-história, mas o teatro em si, ele começa a ter essa característica lá na Grécia Antiga, nesses cultos aí do deus, voltado ao deus Dionísio. Vamos entender um pouquinho mais à frente, tá bom? Olha só, falando um pouquinho sobre a pré-história. Apesar de ser um consenso que o teatro ocidental teve origem na Grécia Antiga, é importante frisar que essa manifestação já era presente na humanidade desde os tempos remotos, mesmo que de forma rudimentar. Então é aquilo que a gente falou, O teatro ele nasce com o homem primitivo, mas é na Grécia que ele vai ter essa concepção artística, não é verdade? Na pré-história, os seres humanos possuíam maneiras distintas de comunicação, E a imitação era uma delas. Muito provavelmente, os homens das cavernas desenvolveram gestos que se assemelhavam aos animais. Além disso, encenavam caçadas para contar aos seus pares como as situações ocorreram, ou ocorriam. Assim como a dança, a música e o desenho, a linguagem teatral também teve sua importância na pré-história, Então, como a gente falou, o teatro, assim como outras artes, nascem com o homem primitivo, nessa tentativa de comunicação. Não é à toa que as artes são consideradas uma linguagem, Porque é uma forma também de comunicação, beleza? Na Grécia, as celebrações ao deus Dionísio duravam vários dias e ocorriam na época da colheita, como forma de agradecimento pelo alimento e pelo vinho. O Dionísio, o deus grego, era o deus da fertilidade, do vinho, Então, por conta disso, os gregos faziam aí essa festa de agradecimento ao deus Dionísio, para, trazer também ofertas a ele e, como outros deuses, agradecer pela colheita que teria sido fértil naquele momento. A participação dos cidadãos era intensa e havia uma espécie de procissão, que era chamado de tirambo aí, que levava o nome de ditirambo. Depois surgiu o coro, um conjunto de pessoas que cantava e dançava homenageando o Dionísio. Então nós temos aí duas concepções, a procissão, o ditirambo, e o coro, as pessoas que acompanhavam cantando durante essa procissão, até chegar ao local onde iriam se reunir, que depois iremos falar também sobre isso. Assim, até que aparece Téspis, uma figura de grande importância, frisem esse nome para o surgimento do teatro ocidental. Segundo consta na história, esse homem participava de um desses rituais, quando em um dado momento resolveu vestir uma máscara e dizer que ele era o próprio deus Dionísio, iniciando assim um diálogo com o coro, Então, o Téspis, ele estava na festa e em um dado momento ele subiu em um tablado e disse: "Eu sou Dionísio". As pessoas que participavam, lógico, ficaram abismadas, olhando para aquele homem dizendo aquela frase, porque um deus, e se referindo-se a ele mesmo, a um deus. E as pessoas ficaram abismadas, porque um deus
não era algo que era para ser tocado, né? Era algo sagrado. Então ele trouxe à cena naquele momento a concepção, né, de que o próprio deus Dionísio poderia, né, em dado momento, se as pessoas estivessem ali e acreditassem, estar naquele momento. E então ele começou a fazer essa conexão. A ousadia de tal atitude fez com que Téspies fosse, né, e é reconhecido como o criador do teatro, né, e primeiro ator e produtor teatral. Mais tarde, essa linguagem artística foi evoluindo e influenciou fortemente o teatro romano e outras culturas. Então, foi na Grécia, inclusive, que o teatro teve o seu início, por assim dizer, né? A sua prática artística inicial, certo? Então, coloquem aí, tá? Do ponto de vista arquitetônico, a gente tem aí uma imagem. A estrutura dos primeiros teatros era parecida. As apresentações eram feitas ao ar livre, em construções de formatos semicirculares. Se vocês prestarem atenção na imagem, nós temos essa concepção de semicírculo, né? Havia um espaço para as apresentações chamados de orquestra, certo? Orquestra é esse espaço no meio aí do teatro, tá? Esse espaço vazio. O lugar para acomodar o público era a arquibancada, que até hoje nós conhecemos como esse nome, ficam dos lados, certo? Onde vocês podem observar aí também. Construída em costas montanhosas, tá? O teatro, o que facilitava a acústica. Já o palco era o local onde os atores se preparavam para a apresentação e também guardavam os figurinos e os objetos cenográficos, né, os adereços. Então, à sua frente, né, mais ao fundo da imagem, nós podemos ver resquícios aí do palco teatral, tá bom? Então, nós temos aí a orquestra, nós podemos observar a orquestra, né, a arquibancada do teatro e também resquícios do palco no fundo da imagem, correto? Esse teatro, ele é o anfiteatro de Mileto, tá? Na Grécia. O teatro romano teve enorme influência do teatro grego, assim como outras manifestações culturais desse povo, né? A cultura etrusca também foi um fator relevante para o desenvolvimento da arte teatral romana. Entretanto, os romanos trouxeram algumas modificações nessa linguagem. A mais significativa delas é no que se refere à estrutura arquitetônica, que antes era feita em encostas de morros pelos gregos, né? E depois passou a incorporar arcos e abóbadas pelos romanos. Então, os romanos começaram a fazer essa modificação no teatro, né? Os gregos, eles produziam o teatro aí, como a gente observou na imagem, em encostas, né? O teatro era feito em encostas. E os romanos tentaram modificar, né? Deixar algo mais bom, né, aos olhos da nobreza. Então, eles começaram a fazer realmente lugares específicos para as apresentações. Os temas e objetivos também foram mudados, tá? Do teatro romano também se modificaram, com a valorização de mais entretenimento, né? Como lutas de gladiadores e animais, e menos assuntos religiosos, certo? Então, se vocês já tiverem assistido aquele filme Gladiador, vocês vão entender um pouquinho dessa concepção do teatro grego, onde na hora da luta, existe um apresentador que faz toda a retórica do que está acontecendo, e a própria luta, ela é uma representação de uma cena que já aconteceu, né? Algo que já passou, e eles querem representar aquilo naquela cena. Então, vocês percebem uma diferença, a gente consegue perceber essa diferença, certo? Depois que o Império Romano declinou, né, teve início a Idade Média, final do Império Romano, que compreende os séculos V até o século XV, tá? Na época medieval, durante muitos anos, a linguagem teatral foi banida na Europa. Isso porque
era considerada pela Igreja Católica como uma atividade pecaminosa, ressurgindo apenas no século XII. Assim, a finalidade do teatro medieval era a divulgação dos preceitos religiosos e histórias bíblicas sendo ensinado por membros do clero. Então, na Idade Média, a gente tem aí uma participação maior da Igreja, né? Então, neste caso, ela traz para si um pouco, ela se apropria dessa atividade e onde as pessoas elas não têm essa facilidade, tá, de encontrar essa prática teatral nas ruas, nos próprios teatros, por assim dizer. E os temas também foram diminuídos ou reduzidos a apenas temas religiosos, certo? O teatro renascentista, tá, que já depois da Idade Média, foi aquele produzido durante o período do Renascimento, que teve início na Itália no século XV, diferente do teatro medieval, que possuía um caráter mais religioso, né? O teatro renascentista apostou no teatro popular de caráter cômico e burlesco, e na exploração de variados temas. Se desenvolveu em diversos países europeus, como a Itália, a Inglaterra, França e Espanha. No entanto, muitos países ainda apresentavam um teatro erudito e religioso de influência medieval, né? Então, como a gente pode perceber, o Renascimento ele veio já para combater essa ideia de que a igreja ela não poderia ter, ou não precisava ter, né, esse domínio completo sobre esta arte. Então, artistas foram surgindo e foram trazendo, né, de volta para as pessoas, né, a ideia de que elas podiam observar e participar dessas atividades, né? E também a característica do teatro ele começa a mudar. No tempo medieval, nós temos um teatro totalmente religioso. Já no Renascimento, nós já saímos aí, né, do teatro religioso para um caráter mais cômico do teatro, né, e mais burlesco, mais para as cortes aí. Beleza até aí? Bom, alguns autores e obras aí do Renascimento, né? Na Itália, nós temos aí o Nicolau Maquiavel, que foi um dos dramaturgos mais importantes no período, destacando-se com sua comédia em 5 atos, publicada em 1524. Tá? O nome da obra era Mandrágora. Na Inglaterra, o teatro elisabetano, tá? Foi desenvolvido junto à fase do Renascimento italiano, né? Então teve uma conjunção aí. As peças, tragédias e comédias de Shakespeare marcaram decisivamente o período das quais se destacam Romeu e Julieta, certo? Que é uma tragédia, né? Macbeth, Hamlet, A Megera Domada, Sonhos de uma Noite de Verão. Galera, essas peças seria muito interessante para vocês, para entender o contexto, né? Se vocês pudessem ir no YouTube e visualizar um pouquinho, né, cenas dessas obras que tem no YouTube, tá? E na Espanha, o teatro renascentista floresceu a partir do século XVI. Tiveram destaque os dramaturgos Miguel de Cervantes e sua tragédia O Cerco de Numância, Fernando de Rojas, e a peça A Celestina. Conseguiram compreender um pouquinho sobre o teatro? Por hoje é só. Nos vemos na próxima aula e não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque. Até mais!